Recuperei minha força muscular enquanto dormia, usando um truque simples. Eu tinha 95 anos quando comecei a ter medo do meu próprio corpo. Não há dor, nem doença. Eu já me acostumei com isso. Mas o medo de perceber que não sinto mais força nas minhas pernas é avassalador. Uma noite, eu acordei e senti a necessidade de levantar e ir ao banheiro, mas simplesmente não consegui. Minhas pernas não cooperavam. Eles se sentiam macios e estranhos, como se não pertenciam a mim. Eu estava sentado na beira da cama, usando minhas mãos para me apoiar, tentando me levantar, mas em vez da habitual onda de energia, tudo o que eu sentia era um tremor e fraqueza. Naquele momento, percebi: se eu cair agora, ninguém estará lá para me levantar. E não porque não há ninguém por perto, mas porque eu não tenho mais apoio dentro de mim. Na manhã seguinte, ainda me sentia fraco, como se meus músculos tivessem evaporado durante a noite. Não muito tempo atrás eu estava indo ao mercado, lavando a louça e até podando os arbustos na varanda. Mas, dentro de algumas semanas, tudo começou a desmoronar. Comecei a temer as noites, porque foi logo após acordar que me senti mais impotente. Como se alguém tivesse drenado minha energia durante a noite. Foi aí que comecei a procurar. Eu percebi que se eu não encontrasse uma maneira de restaurar minha força muscular enquanto dormia, eu simplesmente desistiria. O que descobri foi tão simples que, na verdade, eu ri no começo. Então, eu me levantei, confiante, sem tremer. No começo, eu não pensei muito nisso. Bem, eu acordei me sentindo cansado e minhas pernas simplesmente não queriam cooperar. Acontece, é a idade. No dia seguinte, foi um pouco melhor. Mas no terceiro dia, eu ainda não conseguia realmente me levantar. Foi quando comecei a perceber. De manhã, minhas pernas se sentiam completamente vazias. Eles não estavam apenas cansados e esgotados, como se sua energia tivesse sido drenada durante a noite. Durante o dia, depois de comer e se movimentar, pareciam voltar à vida. Mas assim que se deitavam para dormir, tudo retornava. Comecei a acordar em um estado de ansiedade. Eu não preciso mais de despertador. Meu chamado para acordar vem das cãibras nas minhas panturrilhas, pontadas agudas e dolorosas que me tiram do sono. E então vem a dormência, uma sensação de peso. É difícil colocar em palavras, mas parece que suas pernas se tornaram um peso morto. Não mais parte de você, mas sim algo estranho e impotente. Comecei a beber menos à noite, achando que isso poderia ser a causa. Tentei me alongar e fazer alguns exercícios matinais. Mas tudo isso parecia como remendar uma vela velha em uma tempestade. Minha condição estava piorando e eu me via sentado com mais frequência. Então eu comecei a evitar as escadas. Com o tempo, quase parei de sair de casa completamente. Fui dominado por um sentimento que chamo de aceitação da velhice. Você não fica chateado. É como se você aceitasse silenciosamente o fato de que não está mais no controle do seu corpo. E esta é a parte mais perigosa, porque uma vez que você aceita isso, para de procurar uma saída. Comecei como todo mundo, com vitaminas, fui à farmácia, peguei alguns suplementos caros para músculos e ossos, com palavras fortes e promessas na embalagem. Eu bebi por um mês e não vi resultados. Algumas pessoas sugeriram magnésio, outras recomendaram cálcio. E algumas mencionaram coenzima. Todo dia
Eu abria os frascos, despejava um punhado de cápsulas e torcia para que pelo menos uma delas funcionasse. Mas as manhãs continuavam as mesmas. Eu acordava com aquele mesmo peso nas pernas e aquele mesmo medo de me levantar. Então eu pensei, talvez seja a comida? Comecei a mudar meu jantar para ser mais rico em proteínas e mais leve, e parei de comer depois das 6. Por alguns dias melhorou um pouco, mas depois tudo voltou. Eu até comecei a fazer alguns exercícios leves antes de dormir, torções, elevações de pernas e alongamentos. No começo, parecia ajudar, mas depois de uma semana, enfrentei outro obstáculo. Parecia que meu corpo todo estava tentando se recuperar, mas algo o estava impedindo, como se meus músculos estivessem sofrendo em vez de descansar à noite. Comecei a pesquisar online, lendo artigos e fóruns para adultos mais velhos. Todo dia parecia uma busca. O que mais eu deveria tentar? Mas nada parecia funcionar. Então, eu me deparei com uma frase que me fez rir um pouco. Era curta e simples. Levante as pernas e respire mais fácil. Parecia uma tolice, mas essa mesma tolice mudou minha noite e minha vida. Naquela noite, decidi não acender a luz. Eu apenas me sentei na poltrona, olhando para a escuridão, ouvindo as sombras se movendo pela casa. Havia um peso abafado nas minhas pernas. Não é dor, mas um peso interno, como se meus músculos estivessem cheios de chumbo. Eu entendi. Não é apenas cansaço. É algo mais profundo, como se meu corpo estivesse desligando partes de si mesmo, assim como uma casa velha fecha os cômodos que ninguém mais habita. Lembrei-me de como eu costumava levantar meu neto no ar, como eu corria atrás do ônibus, como eu conseguia me levantar sem fazer barulho. Agora, até sair do banheiro, se tornou um evento significativo, exigindo preparação, respirações profundas e uma conversa motivacional comigo mesmo. Senti uma profunda sensação de impotência, daquelas que não gritam nem protestam, apenas se sentam silenciosamente ao seu lado, como um cachorro quieto, e se recusam a ir embora. Pensei comigo mesmo. É assim que o fim começa. Não com dor ou doença, mas com a perda de movimento. Enquanto suas pernas forem fortes, você está vivo. Quando elas falham, você já não é mais você mesmo. Naquela noite, me enfiei na cama me sentindo desesperançado, apenas tentando fechar os olhos. Mas de manhã, acordei e tudo se repetiu. No entanto, foi depois daquela manhã, em um estado de completa vazio interior, que me lembrei da frase: levante as pernas e respire mais fácil. Então decidi tentar. Afinal, não tinha mais nada a perder. Às vezes, uma decisão não surge como uma percepção repentina, mas sim como uma gota aleatória caindo em água parada. Naquele dia, eu estava folheando um velho jornal que ainda recebia pelo correio por hábito. Não porque eu lesse, mas porque minhas mãos ansiavam pela sensação do papel, pelo cheiro, pelo som do farfalhar. Na última página, ao lado da receita de torta de maçã, havia uma pequena nota. Uma daquelas coisas que as pessoas geralmente ignoram. O título era estranho. Por que os idosos dormem mal? Sorri de canto, mas por algum motivo acabei lendo mesmo assim. Falava sobre como a circulação sanguínea nas pernas piora durante o sono, especialmente em adultos mais velhos. Foi demonstrado que os músculos de contração lenta não recebem nutrientes suficientes. A circulação sanguínea estagna e, durante a noite, os músculos não se recuperam. Pelo contrário, eles se degradam. Existe um método que foi comprovado ao longo dos séculos, especialmente em culturas orientais. Elevar as pernas usando algo como uma toalha enrolada,
um travesseiro ou um cobertor para mantê-las acima do nível do coração. Isso é especialmente importante durante o sono, não apenas em repouso, mas durante a fase profunda de recuperação do sono. Havia uma nota, simples e quase sussurrada. Experimente por uma semana. Apenas uma coisa. Durma com os pés ligeiramente elevados e veja quais mudanças ocorrem. Essa ideia ficou na minha cabeça. Sem promessas grandiosas, sem suplementos e sem procedimentos complicados. Apenas um sonho e um travesseiro. De repente pensei, nunca tentei dormir com as pernas elevadas em toda a minha vida. Mudamos nossa dieta, medicamentos e rotinas, mas nunca tocamos na forma como dormimos. Levantei, peguei um travesseiro velho do sofá, enrolei o cobertor e coloquei tudo aos pés da cama. No começo, parecia um pouco desconfortável, mas após alguns minutos, percebi que minhas pernas estavam mais leves. Era como se uma corrente suave estivesse passando por elas. Parecia que tudo que estava me sobrecarregando estava se afastando. Naquela noite, adormeci mais cedo do que o habitual e acordei com uma nova sensação de clareza. Ainda não percebia que esse era um ponto de virada, mas meu coração já sentia que algo havia mudado. Eu deitava no escuro, olhando para o teto, pensando em quão tolas todas essas coisas pareciam, como um travesseiro enfiado sob meus pés pode afetar como me sinto pela manhã. Qual é a diferença de como você dorme se seus músculos ainda estão fracos e a idade está cobrando seu preço? Eu sempre pensei que medidas sérias eram necessárias. Medicamentos, exercícios, massagens. E aqui está, algum ângulo do corpo, uma pose. Uma parte de mim estava resmungando. O que há de errado com você? Sério? Um apoio para os pés e tudo está resolvido? Mas a outra parte, aquela que já estava cansada de temer amanhã, cansada de levantar-se com esforço e tremendo, permaneceu em silêncio. Apenas esperou, na esperança de que talvez, só talvez, este fosse o ponto de virada onde levantar-se. Não seria mais tão assustador. Eu não sabia o que precisava mudar. Não estava esperando um milagre, mas percebi uma coisa. Se eu não tentasse agora, provavelmente não teria outra chance de começar algo novo. Levantei-me, ajustei os travesseiros na cabeceira da cama e coloquei cuidadosamente um travesseiro sob os meus joelhos, de modo que meus pés ficassem ligeiramente acima dos meus quadris e minhas coxas elevadas em relação ao meu tronco. Não muito alto, cerca de 15 a 20 centímetros. Não estava desconfortável ou rígido. Escolhi essa altura para que me sentisse não apenas confortável, mas também de maneira perceptível diferente. Uma sensação leve, como se o sangue estivesse subindo, como se o peso que geralmente me puxava para baixo finalmente tivesse sido levantado. Eu suspirei e fechei os olhos. Um pensamento passou pela minha mente. Se não der certo, pelo menos tentei honestamente, sem ilusões. Mas no fundo, mesmo naquela primeira noite, eu senti um pequeno e quase imperceptível brilho de esperança. Essa mesma coisa que não surge das palavras dos médicos, nem de pílulas, mas de um simples instinto do corpo. Dormir com as pernas elevadas pode parecer bobo à primeira vista, mas por trás dessa simplicidade existe uma profunda sabedoria do corpo que frequentemente ignoramos. Nós, os idosos, nos acostumamos a ver nosso sono como algo estático. Deitar, fechar os olhos, acordar e seguir em frente. Mas ninguém nos ensinou a dormir de uma maneira que permita que nossos corpos se rejuvenescem em vez de se deteriorarem. Especialmente os músculos.
e particularmente os músculos das pernas, que determinam tudo: se ficamos de pé ou caímos, se nos mantemos firmes ou desistimos. Quando passei a primeira noite com as pernas elevadas em um pequeno travesseiro, apenas com a altura de algumas mãos, não esperava nada de especial. Mas após algumas noites, comecei a sentir o quanto minhas pernas estavam mais leves pela manhã. Não desapareceu tudo de uma vez ou magicamente, mas há uma diferença sutil. É como se você estivesse se levantando não do zero, mas com um pequeno motor funcionando dentro de você. Qual é a essência disso? À medida que envelhecemos, nossos corpos perdem atividade mesmo enquanto dormimos. Quando nos deitamos, especialmente de costas, o sangue pode se acumular em nossas pernas porque nossos músculos não o bombeiam mais, como faziam quando éramos mais jovens. O sangue flui para baixo e a circulação fica comprometida. Os músculos que deveriam receber nutrientes à noite são privados de oxigênio e nutrientes essenciais, sufocando em seus próprios resíduos. É por isso que pela manhã sentimos peso e dor, como se alguém tivesse drenado nossas pernas e as preenchido com areia. Mas assim que elevamos nossas pernas de 15 a 20 centímetros, tudo muda. A gravidade começa a trabalhar a nosso favor. A circulação sanguínea melhora, a tensão se libera e as células recebem nutrição. Os músculos se recuperam. Funciona como um sistema de drenagem natural, como uma massagem noturna sem toque ou esforço. Eu uso uma manta enrolada como travesseiro e, às vezes, uso um travesseiro normal. O importante é manter a parte inferior da perna e o pé elevados acima da coxa e da pelve, para que o sangue não se acumule e consiga fluir para cima. E também é importante não colocar as pernas verticalmente contra uma parede, mas levantá-las suavemente para que o corpo perceba isso como descanso e não como tensão. No começo, eu achei isso um pouco estranho, mas após uma semana, percebi que não conseguia dormir de outra forma, porque sentia que meu corpo estava descansando da maneira certa. E o mais importante, minhas pernas começaram a funcionar para mim novamente. Não como um fardo, mas como apoio, como uma base. Parecia que eu estava me dando o direito de ser parte de mim novamente. Estabeleci uma meta simples: 7 noites consecutivas sem mudanças na minha dieta, sem novos suplementos. Apenas um truque: dormir com as pernas elevadas. Eu queria entender honestamente o que aconteceria se eu desse ao meu corpo a chance de se recuperar sem medicamentos, sem interferências externas, apenas no ângulo certo. A primeira noite foi agitada. Meu corpo, como um velho cavalo, não aprecia quando sua sela é mudada de repente. Eu me mexia de um lado para o outro, minhas pernas escorregavam do rolo ou estavam desconfortavelmente altas. Mas pela manhã percebi uma coisa surpreendente. Não havia a cãibra familiar na minha panturrilha que geralmente me acordava às 5 da manhã,